Eu ouço de vez em quando as pessoas dizerem que foram os adventistas que mataram Jesus. Será verdade isso? Pelo fato de nós defendermos hoje que os mandamentos da lei de Deus, os preceitos morais de Deus, a lei de Deus está em vigor, por esse motivo ele diz que foram nós que matamos a Jesus Cristo. Eles dizem que quem matou Cristo foram aquele povo que também guardava a lei de Deus, defendia os mandamentos da lei de Deus. Será verdade isso? Mas eu fui pesquisar na Bíblia, sabe o que eu descobri? Eu descobri que quem matou Jesus Cristo foram justamente aqueles que não guardavam. Até porque é incoerente alguém guardar os mandamentos de Deus, ser fiel a Deus, aos seus mandamentos e ser contra Jesus Cristo. É incrível isso, né? Agora é o contrário. Os que eram obedientes a Deus, os guardavam os mandamentos de Deus, que estavam guardando os mandamentos de Deus naquela época, aceitaram Cristo sem dificuldade nenhuma, sem ver nenhum milagre dele, ainda criança. E os que o perseguiram foram justamente os que não guardavam, desobedientes à lei de Deus. Vamos ver na Bíblia isso? Vamos. O livro de São Marcos, capítulo 7, verso 7, diz o seguinte: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento de homens. E o verso 8 diz: deixando o mandamento de Deus, para guardar a tradição dos homens. Certo? E o verso 9 diz o seguinte: bem validais o mandamento de Deus para guardar a vossa própria tradição. Essa era a condição do povo que era inimigo de Cristo, os que perseguiram Cristo. Deixar os mandamentos de Deus para guardar a tradição de homens. Essa era a condição daquele povo. Como é que eu vou dizer hoje que era o povo que guardava a lei de Deus? É incoerente isso aí. Certo? E tem mais. No livro de Atos, capítulo 7, verso 53, vejamos o que diz então lá. Atos, capítulo 7, verso 53. Diz assim: o versículo 51 também. Homens de dura cerviz, incircunciso de coração e de ouvido. Essa era a condição do povo que perseguiu Jesus Cristo. E no versículo 53 diz o seguinte: vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não guardaram. Está vendo? É claro isso. Os transgressores da lei de Deus foi quem foram contra Jesus Cristo. Foi quem o perseguiu. O que gritaram crucifica-o eram os transgressores, não os que obedeciam. Veja como é o contrário. Como é que alguém levanta hoje e tem a coragem de dizer hoje que foram as pessoas que guardavam a lei de Deus que perseguiam a Cristo? Meu Deus do céu. Sabe o que está escrito ainda de São João, capítulo 6 e o verso 53? Veja o seguinte: de São João, capítulo 6 e o verso 45, aliás, diz o seguinte: está escrito nos profetas: todo aquele que de meu Pai ouviu e aprendeu, esse veio a mim. Você entendeu? Aqui o apóstolo está dizendo que aqueles que ouviram de Deus, que aprenderam realmente de Deus, esses foram a Jesus Cristo. E nós, lendo os evangelhos, a gente descobre facilmente quem eram eles. O João Batista e os pais de João Batista. E a Bíblia chega a dizer que os pais de João Batista eram fiéis a todos os mandamentos de Deus. São Lucas capítulo 1, versículos 5 e 6, diz que os pais de João Batista eram fiéis em todos os mandamentos do Senhor. Certo? Então tem um pequeno grupo de pessoas que foram a Jesus Cristo. Os pastores estavam pastoreando quando nasceu o menino, aí os anjos foram lá avisar os pastores, eles vieram adorar a Cristo. Certo? Então um pequeno grupo de pessoas que eram fiéis. Aliás, escuta uma coisa que eu vou dizer a vocês. Sempre entre o povo de Deus teve dois grupos de pessoas. Era naquele tempo e é hoje também. Sempre existiu na igreja de Deus
o joio e o trigo. Você sabe o que significa isso? Cristo fez essa comparação com o joio e o trigo. O trigo representa na igreja aqueles que de fato estão servindo a Deus. Aqueles que de fato são obedientes, que servem a Deus sinceramente. E o joio representa aquele grupo que está também na igreja, mas que não são fiéis. Estão na igreja só para fazer movimentos, mas não estão servindo a Deus de fato. É hoje assim? Naquele tempo não era diferente. Então, naquele tempo, a igreja de Deus, o povo de Deus que Deus organizou através de Moisés, a sua igreja, que são os judeus, os israelitas, não era diferente. Existia o grupo que eram fiéis a Deus, o trigo, aliás, e também existia na mesma igreja o joio. Então, o joio, que eram os desobedientes que estavam na igreja, que diziam ser de Deus também, esses que foram perseguir a Cristo. Você entendeu como é o negócio? Mas os que eram obedientes a Deus, que guardavam realmente os mandamentos de Deus, esses não. Pelo contrário, ao invés de ser contra Cristo e persegui-los, eles foram a Cristo e o adoraram, certo? Os pastores de Belém, os pais de João Batista, o próprio João Batista, um pequeno grupo de pessoas, José, os pais de Jesus Cristo, enfim, algum pequeno número de pessoas. Infelizmente, naquele tempo, o joio se alastrou na igreja e tomou conta da igreja quase toda. Quase todo mundo que estavam deixaram os princípios de Deus, não guardavam os mandamentos de Deus, guardavam os mandamentos de homens. Não eram fiéis. Aquele número de pessoas que realmente guardavam os mandamentos de Deus, esses foram a Cristo em dificuldade. Tá? Então, Lucas capítulo 1, versículos 5 e 6, fala dos pais de João Batista, e lá diz que eles eram fiéis a todos os mandamentos do Senhor. Certo? Você lembra aquela história de que, quando Maria levou Jesus Cristo ainda no 8º dia de nascido, para apresentar no templo, e um sacerdote que estava lá dentro, na hora que viu Maria entrar com Jesus na mão, nos braços, bebezinho, ele conheceu que ele era o Filho de Deus, sem ninguém dizer. E por que os outros não conheceram? Por que o próprio rei de Israel não conheceu? Quando os magos do Oriente vieram para adorar o menino pela estrela que brilhou, e procurou o rei Herodes, cadê o rei que nasceu aqui? Qual foi a reação do rei? Ao invés de adorá-lo também, ele não sabia de nada, ele ficou surpreso com isso. E teve uma reação realmente drástica. Ao invés de adorar, lançou um decreto para matar as crianças. Veja até que ponto chegou o povo de Israel, o próprio rei de Israel. Mandou matar as crianças, foi realmente um desastre, foi um genocida monstruoso. Veja a que ponto chega uma pessoa que se separa de Deus. Então ele e o povo, a grande maioria, estava corrompido, certo? Como diz Oséias capítulo 4, verso 6, o povo pereceu por falta de conhecimento. Não estavam servindo a Deus, não tinham conhecimento das profecias. Alguém que nem fazia parte daquele povo ali veio adorar aqui os magos do Oriente. Nem fazia parte, mas conhecia as profecias e foram avisar e viram o sinal da estrela. E o povo dali não percebeu. Graças a Deus que um pequeno número de pessoas creio em Cristo ainda ele é criança. E depois esse número começou a crescer, alguns creram em Cristo, se renderam a Cristo, certo? Então, irmãos, não digamos que foram os adventistas que perseguiram a Cristo pelo fato de defender os mandamentos de Deus. Pelo contrário, foram os que não guardavam. Certo? Essa é a verdade. Os que não guardavam a lei de Deus, os transgressores da lei de Deus, esses que perseguiram a Cristo e gritaram crucificam. Tá? É uma acusação falsa. Né? Então que Deus nos abençoe, nos ajude a ser fiel a Deus e aceitarmos esse Jesus Cristo maravilhoso que nos salva pela graça. Ele resgata o transgressor, dá ele o perdão e o transforma e faz dele um servo obediente, autêntico, um cristão autêntico, né? E se preparando para o reino de Deus. Muito breve, que ele virá nos buscar. Deus nos abençoe e nos guarde. Esse é meu desejo e minha oração a todos.